Então quer dizer que recentemente o avião do Lula teve que arremeter. Tava chegando ali em Sorocaba, né? Tava um ventinho e aí ele teve que subir novamente, né? Vamos ver os comentários aqui do pessoal. Alexandre de Moraes dá 48 horas para os pilotos explicarem o motivo da arremetida. Olha isso aqui. Viu a viatura da polícia e mandou acelerar. Ah, um dos melhores agora. Tinha uma carteira de trabalho no meio da pista. Agora, o que me chamou a atenção foi a quantidade de comentários do pessoal desejando ali o pior, né? Alguns de maneira irônica, mas você vê que 80% estava ali realmente, estava ali expondo um desejo sincero e genuíno de que o nosso querido presidente tivesse tido ali um problema mais grave com o avião. E assim, eu não tô aqui para defender esse rapaz. Não votei nele. A gente vê que tem feito um péssimo de um trabalho. Recentemente saiu a aprovação dos empréstimos consignados, aonde o governo federal empurrou todos os registrados assalariados no formato CLT, ou seja, liberou, na verdade, para que eles pudessem fazer um empréstimo consignado, aonde o desconto será feito direto na folha de pagamento. Se o camarada for mandado embora, desconta do INSS e, é claro, com juros abusivos. Então você vê o governo federal entregando o seu próprio povo às piranhas. E isso é só um exemplo do desgoverno que ele tem feito. Contudo, todavia e entretanto, gostaria de deixar registrado aqui a minha opinião sobre o fato das pessoas estarem expondo de maneira deliberada o desejo de que o Lully venha morrer. Eu sinceramente não vejo isso com bons olhos. Não creio que esse é um bom caminho. Isso não é ético, não é saudável para a política, não é saudável do ponto de vista moral e não é saudável do ponto de vista espiritual também. Eu não estou dizendo que não exista justiça divina, por exemplo, né? Existe uma lei onde você colhe aquilo que você planta. Então, a forma como o país tem sido conduzido, a forma como se tem brincado com a vida das pessoas, com a vida da população, isso tudo traz revolta para nós. Mas tudo o que eles estão plantando, de fato, eles vão colher. Agora, quando você pega, por exemplo, aquele episódio onde brincaram com a cabeça do Bolsonaro, né? Jogaram bola com a cabeça do Bolsonaro, fizeram várias piadinhas com alusão a mor.t do Bolsonaro, e aí muitas pessoas que gostam do Bolsonaro ficaram indignadas com essa situação e não ficaram indignadas sem razão. E agora essas mesmas pessoas estão se igualando ao grupo ideológico oposto, né, tendo a mesma postura de desejar a mor.t de uma pessoa. Quando você olha para os extremos das ideologias, tanto de esquerda como direita, você vê que os extremos eles estão ali próximos um do outro, né? Porque se você imaginar os extremos dessa forma, tem um aqui e um aqui. Mas se você imaginar os extremos dessa forma, aqui é um extremo, aqui é outro. Então, se você imaginar como uma circunferência, os extremos estão próximos aqui. E no caso da esquerda e direita, os extremos eles são mais como uma circunferência, ou seja, eles estão próximos um do outro. E tudo começa quando você coloca uma pessoa como digna de deixar de existir por conta da sua conduta, né? Então você vai flertando com um radicalismo que num primeiro momento parece uma brincadeira, parece uma ironia, mas aquilo vai ficando enraizado no coração, né, das pessoas que são do lado oposto ali, que fazem oposição àquele grupo político, né, ou aquele indivíduo político, né? Então, se você for puxar na história da humanidade, sempre começou dessa forma. Todas as ditaduras, todos os genocídios, todos os crimes contra a humanidade começaram a partir de um discurso que colocava o indivíduo como desumano. Você puxa a história ali de Hitler, muitas pessoas de bem, muitos pais de família, mães, né, donas de casa, pessoas de bem,
apoiaram Hitler. Por quê? Porque ele conseguiu colocar ali aquele grupo de pessoas que ele perseguia como pessoas que, na verdade, não eram seres humanos. Então, toda a brutalidade e os crimes que foram feitos dali para frente foram chancelados por essa ideia. E do ponto de vista cristão, então, se você for cristão, aí nem se fala, é pior ainda, né? Você não vê Jesus na Bíblia ensinando que nós devemos pensar dessa forma. Né? Repito mais uma vez, justiça divina ela é feita e nós devemos orar para que a justiça divina venha, seja feita, seja realizada. Mas o que a Bíblia vai ensinar? Que a vingança ou a justiça ela está nas mãos de Deus. Né? Também não estou dizendo que as vias políticas e democráticas para resolver o problema não devem ser tomadas. Tudo que está dentro de um procedimento legal deve ser procurado e diligentemente buscado para que nós possamos derrotar, no sentido político, um governo que não é bom para a nossa sociedade. Então, se você é cristão, fica ainda esse apelo. Né? Tome cuidado com os sentimentos que você vem nutrindo no seu coração. A Bíblia nos ensina a orar por aqueles que governam a nossa nação. Uma vez uma pessoa me questionou, puxa, mas como que a gente ora por um cara como esse, né? Por um governo como esse? Mas orar não significa que você vai dizer, Deus, abençoa a vida dele, que ele possa prosperar. Não é isso. Orar é justamente pedir para Deus ou transformar o cara, né? Ou tirar o cara do poder. Toca na vida dele, transforma, mas se não for possível, se o coração estiver fechado, tira ele do poder. É orar nesse sentido. Então esse é o nosso dever. A nossa luta é também espiritual. Não que os fatores físicos, humanos e sociais devem ser negligenciados. Fica aí a minha crítica. E se você discorda de alguma forma, por favor, deixe os seus comentários. Um grande beijo e até a próxima.